Boa tarde, família. Mais um vídeo aqui no canal. Família, pedindo a vocês perdão pela voz estar assim meio complicada, porque eu estou resfriado, né? Foi cometido com isso por conta da mudança de clima que há aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente não poderia deixar de vir aqui trocar uma ideia com vocês. E agradecendo aí as sugestões de pauta, como eu solicitei a vocês que façam sugestões de pauta aqui no canal, né, na parte de comentários. E desde já solicitando a vocês que façam a inscrição de vocês, deixem o link no vídeo, ok? Após a exibição. E procurem outros vídeos aqui pelo canal espalhado para vocês também assistirem. Deixem o like de vocês também, compartilhem, né? Nos WhatsApp, enfim. Ajudem o nosso canal a crescer, porque ele é nosso, é da comunidade. E como eu estava falando da questão das sugestões de pauta, uma dessas sugestões chegou até mim por uma pessoa que eu não sei se é homem ou se é mulher, chamada Bibi, né? Então ele ou ela fez a seguinte sugestão de pauta para nós aqui. O que é o pardo na sociedade brasileira e sua inclusão nas políticas de cotas raciais no Brasil? Bom, essa é uma pergunta muito boa, agradeço aí a sugestão de pauta, Bibi, muito obrigado. Eu sou torcedor de clube de futebol, gosto muito de futebol, mas com certeza vocês estão se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, eu estava assistindo recentemente uma entrevista de um ex-jogador de futebol chamado Diego Lugano, que jogou aqui no São Paulo Futebol Clube. Diego Lugano já vive há 20 anos no Brasil, segundo ele. Viveu em outras partes do mundo também. Jogou no futebol, inclusive na Turquia, né, no Fenerbahçe da Turquia. E já esteve em outros países também, aqui da América do Sul, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, né, Peru, entre outros. E segundo o Lugano, ele não entende como que a seleção brasileira ela não desperta empatia no seu público como outras seleções de outros países despertam, né? E aí ele e o entrevistador, para tentar entender isso, eles começaram a tecer uma série de considerações, mas com a sua visão voltada única e exclusivamente para os problemas do futebol, né? Envolvendo a seleção brasileira, a CBF, os clubes de futebol, calendário, essas coisas. Bom, eu tenho uma visão um pouco diferente da deles, porque a minha visão é mais histórica. É lógico que tem seus resquícios na questão do futebol, mas ela é mais histórica. E por ser histórica, logicamente, ela começa a partir da invasão dos portugueses em 1500 aqui, quando as populações nativas que estavam aqui se veem invadidas, né, veem seu território invadido por essas populações portuguesas que invadem realmente esse território, né, escravizam as populações durante 30 anos. E posteriormente a essa escravidão, né, que não acaba depois desses 30 anos, mas ela vai diminuindo sistematicamente por conta da chegada dos africanos escravizados que vêm para cá, também sequestrados, né, sequestrados pelos portugueses e trazidos para cá, né. Diversas nações africanas vieram para cá ao longo de 400 anos. Milhões de africanos foram sequestrados, né, dos seus locais de origem. E quando a gente fala de nações africanas, a gente, por exemplo, pode citar o candomblé, né, porque essa ideia de nação ela é muito fortemente presente no candomblé, por exemplo, que tem a nação Angola, nação Nagô, nação Queto, né, Yorubá e outras nações que fazem parte desse universo chamado candomblé. Por exemplo, por isso que a gente fala em nações africanas, né? E aí, a questão fundamental, né? Ao longo de 400 anos, as populações africanas elas foram alijadas da sua cultura, dos seus nomes, dos seus costumes, e foi dita para elas que elas não eram brasileiras, que elas eram africanas. E sim, certo, nós somos africanos, não somos brasileiros, né? Nós somos africanos, em diáspora, mas africanos. Só que a gente não tem essa inferioridade racial ao qual nós fomos, infelizmente, educados, né, desde sempre a entender. Não existe inferioridade nem superioridade racial entre população nenhuma de país nenhum, conforme explica brilhantemente Cheikh Anta Diop na sua obra A Unidade Cultural da África Negra. Porém, essa ideia de inferioridade e superioridade racial ela foi muito e é muito presente ainda no imaginário social do Brasil. Por quê? Porque quem controla a estrutura política do Brasil, o Estado brasileiro, são os racistas, e, portanto, o Estado brasileiro é um Estado racista. Ele produz políticas racistas, políticas eugenistas. Uma dessas políticas eugenistas, por exemplo, foi a miscigenação, né? Conforme explica brilhantemente, né, nos seus textos, Abdias do Nascimento, e está lá disponível para nós podermos acessar. E essa política de miscigenação, gente, é muito bom a gente tentar entender, tá? Que ela foi pensada porque o Brasil ele queria se livrar da sua comunidade preta aqui, né? Conforme a Argentina fez, por exemplo, conforme o Chile fez, né? Conforme o Uruguai tentou se livrar da sua comunidade preta, né? Então, esses países queriam se livrar
Porque são países racistas, são estruturalmente racistas. O Brasil, só que o Brasil recebeu muito mais negros e negras do que outros países das Américas, né? Então, obviamente, a quantidade de negros e negras aqui é muito maior, porque o país também é continental. Então, nesse sentido, uma série de políticas de embranquecimento da população foram implementadas, dentre estas, por exemplo, uma das mais fortes foi a vinda, o fomento, o incentivo que o Estado brasileiro deu para populações estrangeiras, particularmente da Europa e da Ásia, virem para cá para poder trabalhar nos postos que estavam ociosos, entre aspas, uma vez que os africanos não estavam mais ali ocupando esses postos de trabalho. Eles foram retirados, entre aspas, né, desses postos onde eles eram escravizados, e esses postos agora passaram a ser ocupados por portugueses, italianos, estadunidenses, né, poloneses, japoneses, etc., que vieram para cá como trabalhadores livres, trabalhadores assalariados, não escravizados, como os africanos. E os nativos foram aqui, por exemplo, né? Dito isso, essas populações que vieram para cá posteriormente, né, chegaram no início do século XX, elas foram muito bem tratadas pelo Estado brasileiro, como são até hoje. Como são até hoje. Não por acaso, muitas pessoas, muitos descendentes de portugueses, italianos, etc., têm seus comércios espalhados por aí, né? E muitos desses acabaram posteriormente se convertendo em latifundiários, fazendeiros, etc. Inclusive, muita gente desses fazendeiros, desses latifundiários, são descendentes desses escravistas, que escravizaram africanos e também nativos. E aí, como o Brasil é um país totalmente racista, essa visão ela se espalhou no imaginário social da sua população. Seja preto, seja branco, seja pobre, seja rico, seja classe média, seja o que for. Porque o racismo ele transcende a questão de classe, né? Então, a miscigenação, como eu estava falando, ela foi uma das armas que o Estado brasileiro utilizou para poder limar, acabar com a presença da população negra aqui no Brasil. Isso está escrito, isso está documentado. É só vocês pesquisarem aí, que tem documentos que mostram isso, né? E aí, como a miscigenação ela foi usada como política de eugenia, logicamente cristalizou-se essa imagem, esse nome alienígena de pardo, estranhamente pardo, né? Porque o pardo, aí no imaginário social, ele não é nem preto, ele é nem branco, ele tá ali no meio termo. Só que o pardo ele é fundamentalmente o produto da miscigenação. E aí, o pardo, ele está, na minha visão, na minha prateleira do mulato. Mulato, para quem não sabe, é a palavra que racistas do século XIX cunharam para categorizar o produto da miscigenação entre pretos e brancos, né? Porque mulato vem de mula, a palavra mulato vem de mula. Mula é um animal que não se reproduz. Por conta disso, é que existe essa questão toda envolvendo a presença ou não, né, dos pardos na questão das cotas raciais no Brasil. Ok, família? Deixe seu like, ative o sininho, faça inscrição no canal África no Centro e vamos continuar trocando essa ideia. Hotep.